Roberto era um homem honesto, digno e correto que já estava na casa dos 70 anos. Havia construído uma família sólida e bem estruturada, tanto financeira quanto moralmente. Devido ao sucesso de seus filhos, ela era capaz de lhe fornecer sustento e até mesmo uma vida de luxo. Apesar disso, Roberto se negava veementemente em sequer cogitar uma possibilidade eventual e remota de que essa dinâmica se materializasse, uma vez que fez diversos investimentos ao longo da vida que lhe geravam uma renda mais do que suficiente para uma vida tranquila, pacata e até, em certo ponto, requintada. Um dia, lendo o jornal, Roberto se deparou com a devastadora notícia de que todas as pessoas com 70 anos ou mais estavam sendo convocadas para comparecer a uma unidade governamental que constituía, basicamente, em uma antiga indústria de uma empresa estatal que se converteu em uma repartição de função não especificada. Roberto estranhou muito essa súbita convocação, uma vez que ninguém sabia ao certo qual era a função dessa unidade estatal, e o local era amplo, e a finalidade de toda essa dinâmica não era passada de maneira transparente para a população. Outra questão que preocupou Roberto foi a de observar em outras notícias um repentino aumento no desaparecimento de idosos, sendo que essa elevação em tais estatísticas gerou muitos comentários e teorias que levaram a um aumento do policiamento e monitoramento por câmeras, sob o pretexto de um aumento de segurança. Cerca de uma semana depois, Roberto recebeu uma carta com sua convocação para o comparecimento obrigatório na repartição pública. Ele cogitou apenas não aparecer lá, mas, com o aumento do policiamento e das câmeras com inteligência artificial integrada, seria praticamente impossível que ele conseguisse não comparecer. Além disso, a pena por não se fazer presente na data prevista era detenção de 10 anos e uma multa astronômica. Alguns dias úteis depois, quando chegou a data prevista, Roberto se dirigiu até a unidade e lá presenciou uma fila relevante de idosos de todas as origens. A fila seguia uma rígida organização praticamente de caráter militar, sendo que havia agentes vigiando toda a dinâmica. Em um determinado momento, Roberto aproveitou uma leve desatenção momentânea de um dos agentes que foi buscar um café solicitado por seu superior, para tentar puxar assunto com um outro idoso, dizendo: "Com licença, senhor, não acha tudo isso muito estranho? Para onde estamos indo e qual é a finalidade disso tudo?" Disse baixinho o senhor Roberto. "Olha, só estamos obedecendo às instituições. Você é contra o progresso? Você é um negacionista e transgressor? Temos que fazer o certo e obedecer às autoridades. Elas ditam os rumos da sociedade tendo em vista o progresso. Não nos cabe questionar a ciência política, social, jurídica ou biológica, seja qual for. E o governo segue a ciência, está bem?" Respondeu de maneira levemente irritada o outro senhor. Roberto desistiu completamente de qualquer diálogo e seguiu maquinalmente a fila até chegar a um balcão, onde passou suas informações e dados a um oficial. Logo após, foi conduzido com um grupo de 50 idosos para uma sala escura, onde um oficial superior foi falar em um pequeno palco de madeira úmida e com uma parca iluminação proveniente de uma única fonte de luz que mal trazia à vista o rosto do oficial, que também estava coberto pela sombra de um grande cap militar, que constituía mais um obstáculo à possibilidade de identificar tal oficial. Ele iniciou seu discurso dizendo: "Senhores, vocês assinaram há pouco um juramento que estão todos à disposição integral da sociedade. Esse ente abstrato precisa de substrato para se manter rodando. Como identificar, então, o que é melhor para a sociedade? Precisamos entender que a moral é algo ultrapassado, que não passa de uma construção social que gira em torno de como definimos o que é moral. Ela inexiste de forma absoluta, afinal, nos nossos dias atuais, somos todos nominalistas. A moral é, portanto, somente uma fraca e dissolúvel definição criada pelos humanos. Agora, a sociedade é algo maior, engloba um todo, um coletivo, uma unidade. E essa unidade se satisfaz quando buscamos o utilitarismo, quando tentamos atingir a máxima felicidade para o maior número de pessoas, enquanto minimizamos a dor e o sofrimento. Vejamos, idosos como vocês não giram a economia e geram custos para a nossa previdência. Vocês são um fardo para os mais jovens, e seu patrimônio fica estacionado ao invés de ser usado para aquecer a economia. Em suma, a culpa da inflação, do desemprego e do baixo PIB real é de vocês. A sociedade não precisa de vocês. Entendam isso de uma vez. Concluiu irritado o agente.
Nisso, o oficial subitamente caminhou alguns passos para o lado e puxou um pano que, ao cair, revelou uma máquina assustadora que possuía um formato retangular, onde uma espécie de esteira servia como uma entrada para um compartimento interno da máquina. Enquanto a revelação da estrutura apresentada era realizada, o foco da luz simultaneamente mudou para o maquinário. O oficial então prosseguiu dizendo: "Apresento a vocês a máquina utilitária. Está comprovado cientificamente que esse aparelho pode aumentar o índice de desenvolvimento humano de um país em até 50%, seu produto interno bruto real em até 10%, e ainda que ele é capaz de conter a inflação para dentro da meta. Já fizemos todos os cálculos em termos utilitários de quanto vale uma vida humana trazida a valor presente, considerando o quanto de imposto a pessoa irá pagar e já pagou ao longo da vida, quanto ela retira e irá retirar da sociedade em passivos atuariais e direitos. E chegamos a uma conclusão matemática de que a vida de vocês não maximiza a utilidade da sociedade daqui para a frente, e, portanto, vocês irão para o interior deste instrumento em prol do progresso. Alguma dúvida?" perguntou grosseiramente o oficial. "Eu quero protestar quanto a tudo isso", tentou começar o Sr. Roberto, apesar de ter sido interrompido quase que automaticamente. "Sem dúvidas. Suas perguntas reduzem a utilidade desse processo, pois só servem para, na melhor das hipóteses, adiar a utilidade e o bem-estar social. Na pior das hipóteses, se configuram como opiniões negacionistas e pseudocientíficas." O oficial então determinou que Roberto seria o primeiro a entrar na temível máquina, de onde nunca mais retornou.